Vamos dar continuidade agora ao tópico sobre arquiteturas do 5G. Especificamente, vamos agora nos debruçar sobre a parte 3 dessa aula, que trata das opções de arquitetura da quinta geração. O 3GPP, o Third Generation Partnership Project, introduziu 6 opções diferentes de arquitetura para o desenvolvimento da nova interface de rádio do 5G. Essas opções de arquitetura foram divididas em 2 cenários, o Standalone e o Non-Standalone, o SA e o Non-SA. O SA oferece serviços da nova interface de rádio utilizando uma única tecnologia de acesso de rádio, ou seja, ou apenas a família do 4G ou a família do 5G. Já o NSA disponibiliza a nova interface usando os sistemas LTE, baseado no LTE. São duas classificações, duas categorias. As opções de arquitetura 1, 2 e 5 são classificadas como categoria Standalone. As opções 3, 4 e 7 correspondem à categoria Non-Standalone. Vamos agora avaliar um pouco algumas características delas. Em paralelo ao desenvolvimento da tecnologia de acesso de rádio do 5G, do New Radio, ou NR, o 3GPP também desenvolveu outras arquiteturas para a quinta geração, incluindo a divisão de funcionalidades para serem atendidas em cada uma delas, ou seja, o Core Network, a arquitetura da rede, do núcleo da rede, e o Radio Access Network, o RAN. Então, as próximas partes, depois que apresentarmos essa noção geral da arquitetura, das opções de arquitetura, então avaliaremos no capítulo 4 o Core Network e no 5 a arquitetura do RAN. O 5G Core Network é responsável pelas funções não relacionadas ao acesso de rádio, mas que são necessárias para a totalidade do sistema, como autenticação, configuração de conexões, scheduling, diferentes outras funções que estudaremos ao longo do nosso curso inteiro sobre capacitação de rede 5G. Além disso, o núcleo do 5G desenvolve essas funções separadamente, ao invés de integrá-las ao RAM, permitindo que várias novas tecnologias sejam atendidas pelo mesmo núcleo. Isso é uma das características que ajudou na flexibilização da opção de novos serviços que o 5G permite. Já o RAN é responsável por todas as funções da rede, as interfaces de rede, ou seja, protocolos de retransmissão, codificação, como todos os outros pontos, as outras características que teremos a oportunidade de estudar muito em breve. E quais são as opções de arquitetura do 5G? Foram definidas 6 opções. Opção 1, 2, 3, 4, 5 e 7. A opção 6 ela se caracterizaria por ser um acesso do usuário fazendo a utilização do 5G através de um GNB, de uma estação rádio base de quinta geração ligada a um cordão 4G. Mas como isso aí não fazia muito sentido, essa opção foi inclusive abandonada da documentação final, por isso que temos a terminologia 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Então vamos avaliar com calma todas essas siglas, o que quer dizer cada uma dessas siglas associadas. Então, iniciando aqui pela opção 1, LTE User Plane vai se referir a toda a troca de dados que é feita dentro, ou seja, que é realizada pelo usuário. Os dados que são trocados entre o usuário com a rede, seja ela na rede 4G, no caso, na rede LTE. O Control Plane refere-se às informações de sinalização na quarta geração. O New Radio User Plane vai corresponder à troca de dados na quinta geração. E o Control Plane, o New Radio Control Plane, refere-se à sinalização que é trocada entre o usuário, estação rádio base, o núcleo da rede, durante a operação no 5G. Então, as opções 1, 2 e 5 estão caracterizadas como standalone. Elas têm apenas um caminho. A opção 1 corresponde ao atual desenvolvimento do 4G, a evolução do LTE mais o EPC. E aí começamos a ver algumas siglas. Antes da gente se aprofundar nessas opções, vamos
tentar iniciar a memorização de algumas dessas terminologias que, com o passar do tempo, vocês terão a certeza de que isso vai ficar cada vez mais consolidado por conta da utilização constante na documentação disponível. Então, ENB corresponde à estação rádio base do LTE, ou seja, da quarta geração. Formalmente seria Evolved Node B. Node B é como a ERB era chamada na terceira geração. Evolved NB ou ENB corresponde à ERB da quarta geração, estação rádio base do LTE, quarta geração. E o GNB é a estação rádio base da quinta geração. Em NGNB vai corresponder à ERB de quinta geração que se conecta ao núcleo de rede de quarta e a uma ERB de quarta geração. Já o NGENB vai ser uma ERB de quarta geração que é atualizada, suas funcionalidades são ampliadas para se comunicar com o núcleo da rede da quinta geração e com uma GNB, que é uma estação rádio base da quinta geração. S1 vai se referir de maneira genérica à troca de sinalização que acontece no LTE, S1, S2, enfim. X2 vai ser a interface entre as ERBs no LTE, sendo utilizada entre os nós da RAN no modo non-standalone, entre uma estação rádio base de quarta geração e uma ERB de quinta geração com capacidade de comunicação na quarta, o ENGNB. O XN vai ser a nova interface entre os nós RAN no modo standalone, permitindo a comunicação entre uma ERB de quarta geração, que tem a capacidade de comunicação com a rede de quinta, com uma ERB de quinta geração. NG vai se referir, vai estar relacionado à nova interface entre os RAN nodes no modo standalone, entre o NG-NB e o core da rede de 5G, e entre o GNB também e o core da rede 5G. MN vai corresponder ao nó master, SN é o nó secundário, o nó prioritário, o nó principal e o nó secundário. NDC vai ser um modo de conexão dual em que a ERB de quarta geração atua como um nó master e a ERB de quinta geração com capacidade de comunicação com a quarta opera no modo SN. NEDC, modo de conexão dual em que o GNB atua como um MN e o NGANB atua como um secondary node. E o NGANDC é um modo de conexão também dual em que o NGNB atua como master node e o GNB atua como um nó secundário. Toda essa terminologia vai fazer mais sentido quando estivermos avaliando em detalhes cada uma das configurações. Então, uma vez mais, a opção 1, 2 e 5 são as opções standalone, o único caminho, né, para o usuário, para o aparelho celular, para o usuário móvel. Opções 3, 4 e 7 são opções não standalone, ou seja, NSA. E aí vamos olhar em detalhes características de cada uma delas. A recomendação durante o estudo de vocês é que sempre retornem para essas terminologias, tentem fazer anotações dessas siglas mais utilizadas, a terminologia mais utilizada, que isso vai favorecer enormemente a compreensão e a memorização das funções que estão sendo avaliadas. Então, a primeira opção que vai ser apresentada é a opção 1, é uma opção standalone, ou seja, um caminho único em que o usuário ele se comunica por meio da rede 4G com uma ERB de quarta geração. A troca de sinalização entre a ERB e o núcleo da rede, o EPC, que é o 4G Core Network, se dá pela sinalização usual do LTE, do quarta geração. Esse 1 vai se referir à troca de sinalizações no plano do usuário, S1C no plano de controle. Então, a opção 1 é considerada um Legacy LTE. Esse termo é utilizado, né, em língua inglesa para se referir como sendo a evolução do 4G, ou seja, o caminho natural para o 5G passando pela evolução da quarta geração.
Mas aí fica claro pela observação da sinalização da interface com a ERB, com o núcleo de rede, que não se trata de uma técnica efetivamente de quinta geração. Embora boa parte das operadoras do mundo tenha utilizado esse modo de operação inicialmente para começar a oferecer altas taxas de transmissão de dados. A opção 2 é uma opção também standalone, a nova geração de rádio, o New Radio Standalone, um único caminho, em que seria a opção ideal para o 5G, ou seja, o usuário está conectado a uma ERB de quinta geração, tendo acesso ao núcleo de rede de quinta geração, com toda a troca de sinalização sendo observada entre tudo dentro da concepção do 5G. Né? Ele já tem a capacidade de suportar os novos serviços vislumbrados para a quinta geração, como o MBB, altas taxas, a comunicação massiva, o MMTC, o RLLC, comunicações com baixa latência e o fatiamento da rede. A terceira opção avaliada é uma opção non-standalone, ou seja, o acesso do usuário pode se dar tanto pela rede LTE quanto por uma ERB de quinta geração que se comunica com a ERB de quarta geração, ou seja, por meio da ERB EN-GNB. Esse é o caminho natural de uma quarta geração do LTE, e aqui é uma ERB de quinta geração que tem a capacidade de ter a troca de dados com o usuário já pela rede de quinta geração, mas a troca de sinalização, as informações com o núcleo da rede, se dão pela rede de quarta geração. Então, o controle da opção 3 é feita pelo EPC, pelo núcleo do LTE, da quarta geração. A troca de sinalização entre o núcleo e a ERB de quarta geração se dá pela sinalização S1 tradicional, seja pelo plano de controle quanto pelo plano de usuário. A ERB de quarta geração é chamada de Master Node, né? Apenas para lembrar a sigla MN Master Node, para indicar que ela vai fazer essa interface com a ERB, com o núcleo da quarta geração, e também faz a interface com a ERB de quinta. Tá? A ERB de quinta geração é considerado um nó secundário, já que ele não se comunica diretamente com a EPC. Então, o LTE funciona como Master Node e o New Radio como Secondary Node. O plano de controle é do LTE. O tráfego de dados e o User Plane pode ser enviado pela ERB da quinta geração. Aí existe uma interface interna entre essas ERBs de quarta e quinta geração, denominada de X2, ou pelo tráfego sendo pelo próprio LTE. Uma desvantagem da opção 3 é que ela não permite as funções de baixa latência, o RLLC, comunicações massivas, nem o fatiamento de rede. Por conta da complexidade que já se anuncia por essa breve apresentação, vai ficando mais claro a necessidade de fazer um estudo mais detalhado. Então, vamos nos debruçar um pouco mais sobre como se dá o fluxo de dados, considerando a opção 3 da arquitetura do 5G. Então, no fluxo de dados, a opção 3 é dividida nas opções 3, 3A e 3X. Vamos ver na sequência esses três caminhos para o fluxo de dados. Do ponto de vista do plano de controle, que nessa ilustração está na cor amarela, o plano de controle é o mesmo, a troca de dados se dá da mesma maneira em todas as opções 3, 3A e 3X, ou seja, o eNode B ele se comunica, está conectado ao núcleo do LTE, e a interface X2 interliga o enhancer de GNB ao NB. O ENB pode transmitir o user plane, o plano do usuário, os dados,
da rede, do núcleo da rede até o usuário, chamado de user-end, o terminal, dispositivo final, enfim, diretamente pela interface do LTE, ou transmitir parte do tráfego por meio do NGNB, ou seja, por meio da ERB de quinta geração, graças a essa troca de dados, a essa interface existente entre o ENB e o ENGNB. A opção 3A, assim como a opção 3, o plano de controle se mantém, ou seja, conforme já descrito no slide anterior, e no que se refere ao user plane, os dados, o núcleo da rede pode transmitir os dados diretamente pela ENB, quanto pela ERB de quinta geração, NGNB, que consegue se comunicar com a ERB de quarta geração. Então seriam dois caminhos possíveis, em azul. E a opção 3x é uma combinação das opções 3 e 3A. O tráfego do user plane pode ser transmitido diretamente do core, do EPC, para o usuário, pela rede LTE, ou pode ser transmitido também diretamente pela ERB de quinta geração. Tá? E essa comunicação pode ser feita diretamente pela ERB de quinta geração, ou a ERB de quinta geração manda parte do tráfego pela ERB de quarta geração para isso chegar até o usuário final. Então, essa opção, por mais complexa que aparente ser, ela abre perspectiva para diferentes serviços e aplicações, porque aí começa a ficar um pouco mais clara a noção que a gente vai desenvolver nas próximas aulas, nos próximos conteúdos, de como transmitir fluxos distintos de acordo com as aplicações desejadas, o que permite chegarmos a muito mais aplicações com altas taxas, como é observado na quinta geração. Okay? Então, vimos a opção 1, opção 2, opção 3, que tem as opções 3, 3A e 3X. A próxima opção, a opção 4, também é uma opção NSA, Non-Standalone, ou seja, temos dois caminhos, não há um caminho único, né, para integração, para conexão do usuário. Então, aqui o núcleo da rede é um núcleo de rede de quinta geração. Então, a troca de dados de sinalização da ERB de quinta geração do GNB, que é o master node, é o nó principal, né? Se dá com o núcleo da rede por meio da interface de dados, do user plane e o control plane, mas também há uma integração entre a ERB de quinta geração com a ERB de quarta geração atualizada, que é chamada de NGNB, que é uma ERB de quarta geração que tem a capacidade de se comunicar com a ERB de quinta geração. Então, essa interface entre a ERB de quarta e de quinta geração se dá pela interface XN. Essa opção 4 permite esse modo de conexão NEDC, que é um modo de conexão dual, em que a ERB de quinta geração atua como master node e a ERB de quarta geração, atualizada, atua como um secondary node para agregar o tráfego tanto do LTE quanto do New Radio da quinta geração. Por ser também uma opção com diferentes vertentes de troca de dados de sinalização, ela foi dividida em duas opções, a opção 4 e a opção 4A. Do ponto de vista do plano de controle, tanto na opção 4, como está ilustrado aqui em detalhes, o plano de controle e o plano do usuário, quanto no 4A, o GNB opera diretamente, faz a transmissão dos dados diretamente para o núcleo da rede de quinta geração e também serve de interface para ERB de quarta geração atualizada, transmitir o fluxo de controle, os dados de sinalização para essa ERB, que aí sim ela concentra essa informação para a ERB da quinta, para a rede, o núcleo da rede da quinta geração. Já no plano do usuário, no user plane, o tráfego é feito por meio do GNB
para o usuário diretamente, então há um caminho direto do núcleo da rede direto para o usuário, ou indiretamente por meio da ERB de quarta geração, através das interfaces XN, C e XNU, C. No caso, desculpe, no caso U, que é o fluxo de dados específico que está sendo propagado. E a opção 4A, o plano de controle permanece inalterado com relação à opção 4, ou seja, o fluxo de dados passa pelo GNB, seja diretamente do celular para o núcleo da rede, seja por intermédio do nó atualizado da quarta geração do NB, mas o Masternode é a ERB de quinta geração. E em termos do plano do usuário, de user plane, os dados referentes à ligação, à comunicação, enfim, efetivamente estabelecida, podem ser transmitidos e recebidos diretamente pelo core, pela ERB de quinta geração, quanto pela ERB de quarta geração. Então é interessante que a ERB de quarta geração atualizada, que é denominada NGNB, ela consegue se comunicar também, tanto com a ERB de quinta geração quanto com o núcleo de rede 5G Core da quinta geração. A opção 5 é uma opção standalone, caminho único, em que a ERB de quarta geração atualizada se comunica diretamente com o núcleo de rede de quinta geração, mas sem conectividade dual com sistemas do New Radio, sistemas da quinta geração puro. Ou seja, a ERB de quarta geração atualizada, beneficiando da rede de 5G. O EPC, o núcleo de rede de quarta geração, é substituído agora pelo núcleo de rede da quinta geração. Essa opção já permite o fatiamento de rede, mas não tem todas as funcionalidades do New Radio da quinta geração, que são as características a ser discutidas nas outras aulas sobre a interface aérea da quinta geração. A opção 7 também é uma opção non-standalone, ou seja, ela tem dois caminhos possíveis, né? Então, o núcleo do 5G não está interligado à ERB de 5G, mas à ERB de quarta geração, a NGNB. Essa ERB de quarta geração é quem faz a interface direta com o núcleo da rede da quinta geração. E também faz a interface permitindo a comunicação indireta da ERB de quinta geração com a rede com o núcleo de rede de quinta geração. Essa opção suporta conectividade dual, NG e NDC, para agregar o New Radio ao tráfego de dados do LTE, ou seja, o 5G permite o tráfego de dados, faz com que o tráfego de dados passe pela ERB de quarta geração atualizada. Tá? Novamente, temos algumas opções relativas à opção 7. De acordo com o fluxo de dados, ela vai ser dividida nas opções 7, 7A e 7X. Na opção 7, 7A e 7X, em termos do plano de controle, todos têm o mesmo comportamento. A ERB-NB atualizado, ou seja, o NGNB, que é o Master Node, se comunica diretamente com o núcleo da quinta geração, e indiretamente a ERB de quinta geração vai se comunicar por meio dessa ERB de quarta geração, ou seja, a ERB de quinta geração, Secondary Node, é um nó secundário. Essa comunicação se dá pela interface XDN-C, referente ao plano de controle. No plano do usuário, da opção 7, o tráfego é feito pela ERB de quarta geração, que pode transmitir diretamente os dados do núcleo da quinta geração ou transitar parte do tráfego, ou encaminhar parte do tráfego pela ERB de quinta geração, que é uma ERB secundária nessa configuração do sistema, e esses dados então trafegariam pela XNU, ou seja, pela interface XDN no plano do usuário.
A opção 7A tem a mesma configuração do plano de controle, tudo passando pela ERB de quarta geração. A de quinta geração conversa com o núcleo da rede em termos dos dados de sinalização, da informação de sinalização indiretamente pela ERB da quarta geração. E o plano do user plane ele pode ser transmitido, recebido tanto pela ERB de quarta geração quanto pela ERB de quinta geração. Tem um caminho direto também. E a opção 7x é uma combinação da opção 7 e da opção 7A, em que o plano de controle se mantém inalterado com relação ao 7A e o 7, e o GNB pode transmitir diretamente, o ANG, a ANB, a ERB de quarta geração, pode transmitir diretamente fluxo de dados para o usuário ou indiretamente pela ERB de quinta geração, seja por esse caminho indireto ou também por uma opção direta existente, definida entre a ERB de quinta geração com o 5GC, com o núcleo da rede. Então, a escolha pelo padrão, pela opção de arquitetura, utilizando o ERB de quarta geração, quinta geração, o núcleo da rede de quarta ou de quinta geração, enfim, todas essas interfaces que são definidas a partir da estratégia definida, vai estar associada ao modelo de negócios, à configuração, à estratégia de cada uma das operadoras do planeta. Não há uma receita otimizada, não há um modelo perfeito ideal. Isso dependeu muito da evolução que foi sendo observada pelas operadoras à medida que elas iam lançando as evoluções de quarta geração, o início do serviço de quinta geração, se tinha a opção de fazer a integração direta, instalar do zero uma rede de 5G, ou se ela se beneficiava da rede de quarta geração, as transições, ou seja, as funcionalidades disponíveis em cada um dos métodos, está associado a basicamente a questão do modelo modelo de negócios e a opção tecnológica, ou seja, que foi adotada pelas operadoras. O próximo vídeo vai tratar então da parte 4 e da parte 5, em que falaremos da arquitetura da rede do núcleo 5G, quanto da arquitetura da RAN.